O tema, né, esse PET é basicamente o período da conquista, colonização e instalação, né, do capitalismo comercial no Brasil. Isso aí compreende o período dos séculos 15 e 16, né? Então, nesse PET, basicamente, nós vamos trabalhar esse período aí, né? O que que era o Brasil nesse período? Como a gente pode identificar, né, o nosso país aí às vésperas da colonização? Hoje o tema da nossa aula é esse. A gente vai falar sobre populações indígenas, nós vamos falar sobre a, as culturas, né, diversas que existiam aqui no país, né, a diversidade enorme, os pontos em comum que eles tinham também, né, e o encontro, entre aspas, né, entre esses povos e os europeus que chegaram aqui durante todo o século XVI, né, e que cada um deles acabou também influenciando nessas culturas, né? Cada um deles também colaborou para transformações dentro dessas culturas. Quando eu falo transformações, isso inclui, infelizmente, até mesmo o genocídio dessas populações, né? Porque até então elas se relacionavam aqui nesse território imenso, né, que é o nosso país, né? Em várias comunidades, em vários aldeamentos, em vários grupos, né? Desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. Então, os povos indígenas sempre estiveram presentes em todas as regiões, né? E a chegada dos europeus muda drasticamente a vida desses povos, né? Lembrando, né, que a gente já discutiu na aula passada, né, que essa expressão índios é uma expressão que generaliza muito, né? Criada porque ele imaginava ter chegado à região das Índias Orientais. Então era a região onde ele visava, né, alcançar para estabelecer uma rota comercial para a Europa, né? Eu já estou explicando já, é o PET do volume 2 já, essa matéria aí que vocês já vão ter acesso, né? Essa matéria mesmo, tá? E essa esse erro de Cristóvão Colombo, né, de ter chamado os habitantes de índios, acabou sendo passado para os outros europeus que vieram para cá, né? Os portugueses também adquiriram. Outros nomes também foram sendo usados, né? Para vocês terem ideia, só em termos de curiosidade, né? Os índios também aparecem com o nome de gentil, outro nome que eles davam para os índios, bugres, e também chamavam de negros da terra. Lógico, em referência, né, aos negros da África, né? Então eles chamavam os nossos indígenas aqui de negros da terra que eles estavam conhecendo. Mas o nome índios acabou ficando padronizado mesmo e com o tempo, né, as discussões foram avançando, né? O conhecimento desses povos também foi avançando e aí a própria autonomia deles de falar sobre eles, né? Porque até então nós sempre tivemos um discurso dos índios que não era dos índios, era ou dos brasileiros, né, em cima da visão que os europeus tinham dos índios. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também, que é a influência que a história da Europa tem sobre a história do Brasil, a ponto da gente ter criado dentro da historiografia um eurocentrismo. Até a posição da Europa no globo, né, em destaque, né, dá uma ideia de um continente imenso, né, o continente da vanguarda, das descobertas, dos avanços, mas que é uma visão eurocêntrica. Por quê? Nós sabemos muito bem. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando Cristóvão Colombo chegou à América, né, a serviço da Espanha, inaugurando o que a gente chama de período das grandes navegações, lá nas suas caravelas, né, Santa Maria, Pinta e Nina, três caravelas. Se essas três caravelas se unissem e formassem uma, ela não chegaria a 30% do tamanho dos navios que os chineses já construíam naquela época e que já usavam para singrar os mares ali da sua região. O que que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se por acaso, né, os chineses não tivessem optado por apenas estabelecer rotas comerciais ali no Oriente e tivesse se lançado para o além-mar, com certeza chegariam ao Brasil e com certeza
talvez a colonização tivesse sido outra totalmente diferente, né? Porque eles tinham equipamento, técnica, conhecimento. Eu não vou usar a palavra superior, porque dentro do sistema de cultura, né, e do respeito às culturas, nós não podemos criar essas categorias de superior ou inferior, porque cada cultura ela é resultado de condições específicas e das necessidades de um povo. Então, nenhum povo é melhor do que o outro, nenhuma cultura é melhor do que a outra, né? O fato é que os chineses tinham condições de chegar aqui, né? No passado, gente, outros povos também visitaram a costa brasileira. Existem registros de que os vikings estiveram aqui por volta do ano 1000, né? 500 anos antes de Colombo, de Pedro Álvares Cabral, né? Então, assim, a tradição de povos navegantes, ela é muito antiga. E nós, né, por sermos colonizados por Portugal, né, por recebermos toda essa carga cultural da Europa, nós acabamos elegendo os europeus como os grandes navegadores, descobridores, né, que desbravaram os oceanos. Isso foi por uma questão mesmo, né, de opções, de atitudes, né, as mudanças que a história nos oferecem, né, e que se não tivesse acontecido com Portugal, se não tivesse sido Portugal, seria outro país, né, mas com certeza nós seríamos visitados, colonizados, né, por povos estrangeiros que já tinham um desenvolvimento náutico muito forte, né? Mas enfim, foram os portugueses, né, foram os espanhóis que chegaram aqui e temos uma representação, né, do desembarque de Cabral em Porto Seguro. Oficialmente aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses tiveram contato, né, com os povos que viviam no litoral, né? Então foi uma parcela pequena que eles conheceram no início, né, na chegada ao Brasil. Durante os primeiros anos da chegada dos portugueses à América, os nativos foram tratados como parceiros comerciais, né, gente, entre aspas, uma vez que os interesses portugueses voltavam-se ao comércio do pau-brasil, realizado na base do escambo, né? Essa palavrinha é importante, né? Seria a troca do trabalho por mercadorias, né? Que mercadorias eram essas? Basicamente, mercadorias que os indígenas não conheciam, como tecidos, como facas, né? Porque eles não conheciam metal aqui no Brasil, né? Os indígenas brasileiros, e também espelhos e outras coisas assim do dia a dia, né? Que os europeus tinham e que não eram comuns aqui no Brasil entre os indígenas. Segundo os cronistas da época, os indígenas consideravam os europeus amigos ou inimigos conforme fossem tratados, amistosamente ou com hostilidade. É da relação humana, né, faz parte, né, essa questão desse primeiro contato, vamos dizer assim. E no início, os europeus foram bastante prudentes nesse sentido, até porque eles não conheciam, né? E eles perceberam que os índios também tinham armas, né? Tinham bordunas, tinham arco e flecha, né? Tinham zarabatana. Então, no início, foi tudo caminhando bem amistosamente, né? Só que com o passar do tempo, essa relação sofreu alterações, né? Por quê? Né? Eu já comentei isso já em outras aulas, né? Porque os europeus tinham interesses comerciais. E como era a vida dos indígenas? Qual era a base cultural deles? A base cultural deles era de subsistência. A produção deles não tinha o objetivo de acumular fortunas, de acumular bens, nada disso, né? O objetivo do indígena na sua produção é apenas, né, abastecer as necessidades que ele tem. Então, esse choque aí daqueles que querem acumular com aqueles que apenas trabalhavam para suas necessidades, lógico que resultou num processo de escravização. Com a instalação do governo geral em 1549, intensificou-se a escravidão dos indígenas nas diversas atividades desenvolvidas na colônia, gerando constantes conflitos. Uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que considerar é o seguinte: o Brasil oficialmente, né, se tornou colônia de Portugal em 1500, mas durante esse tempo todo, de 1500 até mais ou menos 1530, o Brasil ficou ainda abandonado, né, entre aspas, né, porque outros povos começaram a visitar a costa e também até levaram muita madeira também, mas os portugueses eles não fundaram nenhum tipo
de povoamento, vila, no início não. Então, passaram a fazer isso quando eles perceberam a possibilidade de perder essas terras para os franceses, principalmente, né, franceses, holandeses. Então, eles começaram a fundar esse governo geral, né? Aí teve Martim Afonso de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, que foram os primeiros governadores do Brasil. Aí nós vemos, né, uma representação do trabalho indígena, ali o escambo, né, que era um trabalho muito pesado, né, gente? Porque cortar a madeira, empilhar, fazer feixes e entregar, então era um trabalho extremamente árduo, né? E que os indígenas não estavam não acostumados, mas dizer assim, não fazia parte da cultura deles. As sociedades indígenas aí existe uma estimativa, né, de cerca de 3,5 milhões de índios que viviam naquela época aqui. Alguns historiadores falam até em 5 milhões. Na América inteira, existe uma estimativa de cerca de 88 milhões de indígenas que habitavam todo o território da América. América do Norte, América Central e América do Sul, né? Naquela época, os dois países que inauguraram as grandes navegações, Portugal e Espanha, juntos não tinham 11 milhões de habitantes. Então, assim, em termos populacionais, os indígenas eram imensamente, né, superiores também. Dividiam-se em 4 grupos linguístico-culturais: os tupis, gês, aruaques e caraíbas. Naquela ocasião, os tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as tribos que não fossem tupis. O que quer dizer isso? Muita gente acredita, né, nessa ideia do bom selvagem, nesse mito, né, que os europeus divulgaram, de que os índios viviam em um estágio natural das civilizações, em harmonia e coexistiam pacificamente. Isso é falso. As guerras existem em todas as civilizações e, logicamente, também existiam nas civilizações indígenas, né? Existiam conflitos entre povos que disputavam áreas, existiam conflitos entre povos que disputavam poder, né? E inclusive com requintes assim de bastante criativos, né? Eu li um texto recentemente de que uma nação indígena ela costumava utilizar até um tipo de guerra biológica, vamos dizer assim, queimando pimenta do reino para poder sufocar os inimigos nas aldeias, né, numa guerra que cercava, né, a aldeia ali e aí enchia de pimenta do reino e aí punha fogo, né, então as pessoas ficavam sufocadas, não conseguiam lutar. Tanto essas guerras existiam que os portugueses, né, os franceses, os holandeses, eles se aproveitaram disso e aliciaram membros de tribos que eram rivais com o objetivo de conseguir informações e, com isso, dominar mais facilmente uma região. Ó, esse mapa aí, ele dá mais ou menos uma ideia, né, das principais nações que existiam no Brasil na época, né? Vocês estão vendo aí que o grupo G, o grupo Caraíba, né, e o grupo Tupi-Guarani são os preponderantes, né, que seria o azul, esse marronzinho claro e o amarelo, né, tem os charruas, os tucanos, os panos, os aruaques, mas o G, o Tupi-Guarani e esse outro aí são Caraíba, né, o Cariba, eram os preponderantes, espalhados em todo o território nacional. Aqui tem alguns nomes, né, de algumas dessas populações: Guaranis, Krenax, Machacalis, Pataxós, né? Aqui na região de Uberlândia, os índios caiapós dominavam essa região aqui muito antes, né, de João Pereira da Rocha, de outros colonizadores chegarem no chamado Sertão da Farinha Podre, né? As tribos eram formadas por indivíduos cujas aldeias ocupavam uma área contígua, língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um sentimento de unidade. Dessa forma, não há como generalizar essas culturas, porque o espaço que elas habitavam, né, era algo que se mesclava à própria cultura do povo e ditava, né, e, vamos dizer assim, criava uma série de elementos que identificavam a tribo. Cada uma das aldeias constituía uma unidade política independente, com um chefe que não se distinguia dos demais homens. Caçava, pescava e trabalhava na roça. Então, a ideia de hierarquia, né, de chefe como aquele que manda, aquele que tem privilégios, né, isso é uma criação
nossa, né, eurocêntrica e do capitalismo, porque dentro das tribos indígenas, o chefe, ele é mais um administrador, ele é um líder, ele não tem privilégios, ele trabalha como todos, né? Uma representação aí dos índios numa jangada, muitas vezes feita com um tronco só, tá? Havia um chefe para cerimônias religiosas que tinha grande influência sobre o grupo. Ele era o curandeiro da tribo, cuidando dos doentes com ervas e magia, né? Magia aqui, na verdade, é a religião indígena mesmo, né, gente? Porque até esse termo, ele é até, de certa forma, preconceituoso também, né? Porque as religiões indígenas, elas acreditavam, né, acreditam ainda, porque elas existem ainda, nas forças da natureza, né? O sol, a lua, as estrelas, as águas, a própria floresta, eram as divindades, né, que eram cultuadas por eles. E para o indígena, como qualquer outro povo, né, que nós conhecemos na história, os mitos tinham uma função muito importante, né, que era dar sentido à existência das coisas, né? Provavelmente alguém já deve ter ouvido falar do mito da mandioca, né? Como surgiu esse alimento que é tão importante, foi, né, tão importante, né, para a cultura indígena, né? Ou o mito do Guaraná, né, e outros, alguns elementos dessa cultura, dessa religiosidade, dessas crenças, ainda permaneceu na nossa cultura, né? Como a Iara, né? A mãe das águas, né? O caipora, outros elementos que fazem parte da nossa cultura, né? Que depois foram se misturando também com elementos africanos e europeus também, né? Dando origem ao que hoje nós chamamos de folclore, né? Folk, povo, lore, saber, ou seja, um saber do povo,